Olá, eu sou o professor Leandro Silva, seu professor de língua portuguesa aqui no Alagoas Cursos, e nós hoje vamos dar continuidade ao estudo da morfologia, das classes gramaticais. Hoje vamos falar daquela classe gramatical que, junto ao substantivo, é uma das classes mais importantes da língua. O verbo. Ele mesmo. Ele que muitas vezes é problema para o concurseiro porque acha ser um assunto complexo. Trata-se de um assunto complexo por estar envolvido em outras categorias de estudo da língua portuguesa, como regência verbal, concordância verbal, sintaxe. E aí faz com que as pessoas achem que esse assunto é um assunto que não dá para aprender, que é um assunto difícil demais. Não o é. Hoje nós vamos ver a parte morfológica do verbo, como ele é formado, qual a sua estrutura, quais as suas classificações. É óbvio que mais adiante retornaremos ao verbo, pois que ele é núcleo de toda a sintaxe. Sintaxe do período simples, sintaxe do período composto, sintaxe da concordância verbal, sintaxe da regência verbal, né? Então, nós temos aí uma importância sendo dada ao verbo enorme. É fato que uma pessoa que saiba muito bem verbos, ele já está dominando 50% da língua portuguesa. Vamos lá, vamos aos estudos. Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, em número, em tempo, em modo e em voz. Então, uma das características que fazem com que as pessoas se assustem com o verbo é essa flexão. Como nós temos várias flexões do verbo, as pessoas às vezes se assustam, mas isso não é motivo para se assustar. O verbo pode indicar uma ação, um estado, um fenômeno, uma ocorrência ou um desejo. Correr, por exemplo, ficar, chover, nascer, querer. O que caracteriza o verbo são as suas flexões e não os seus possíveis significados. Então, vê só. Toda vez que queremos saber se uma palavra é verbo ou não é, automaticamente a gente tenta conjugá-la. Dessa forma, nós sabemos se ela é ou não é verbo. Então, quando se fala, sei lá, compra, e você quer saber se compra é verbo, você automaticamente vai pensar se existe o verbo comprar. Comprei, compraste, comprou, compramos, comprastes, compraram. Automaticamente você vai descobrir, realmente essa palavra é verbo, porque ela pode se flexionar, ela pode ser conjugada. Então, a principal característica dos verbos é que eles podem ser conjugados. Conjugamos esses verbos em modo e tempo, em pessoa e em número, ok? Vamos dar seguimento vendo mais um pouco acerca de verbo. Quando falamos de estrutura das formas verbais, estamos falando de morfologia, ou seja, estamos falando de morfê, de forma. Dessa forma, nós temos que os radicais podem apresentar, os verbos, podem apresentar radical, tema, desinências, que podem ser modo temporais ou número pessoais. O radical, por sua vez, é aquela parte invariável que expressa o significado essencial do verbo. Quando eu digo que o radical é invariável, eu não estou dizendo que ele é imutável. Ele pode sofrer mutação. A prova é o verbo fazer. O radical do verbo fazer é faz.
Mas quando conjugamos o verbo fazer na primeira pessoa do presente do indicativo, nós observamos que ele sofreu uma alteração ao ganhar um ser acedilhado. Então nós temos aí uma mutação. Já o tema nada mais é do que a união do meu radical com a minha vogal temática. Ou seja, aqui embaixo, por exemplo, nós temos o tema, a união do radical com a vogal temática. O que é essa vogal temática? Ela simplesmente vai se juntar ao radical por uma questão de eufonia, ou seja, para dar um som melhor, certo? A união do radical e da vogal temática é o meu tema, ok? Nós temos ainda aquelas que não podem ser esquecidas, pois que são a mais importante, o elemento mais importante da flexão verbal, que são as desinências. Eu tenho as desinências modo temporais, que vai designar o tempo e o modo do verbo, e as desinências número pessoais, que são aqueles elementos que designam a pessoa do discurso, que pode ser primeira, eu, tu ou ele, e o número, né, que pode ser singular ou plural.